Jonas capítulo 3, são apenas 10 versículos, nós vamos ler, depois vamos reler este texto, explicando cada um dos versículos. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que o Senhor Deus mais uma vez fale conosco, ó Deus, e nos fortaleça, ó Pai, para que nós possamos compreender os Teus ensinos, buscar, ó Deus, a Tua presença mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jonas escreve então este livro para testemunhar o que ele passou. E ele vai contando a sua história, e essa história, ela foi um exemplo para o povo que estava vivendo num tempo de apostasia, num povo que estava vivendo distante de Deus. E também essa história ainda hoje fala muito aos nossos corações, porque é uma história de um homem comum como nós. Não é um homem perdido, é um homem cristão, é um homem que serve a Deus, mas que, vez por outra, quer contrariar a Deus, se afasta de Deus, vez por outra, não quer cumprir a vontade de Deus e nem quer falar de Deus a quem ele acha que não deve ouvir a palavra de Deus. Então, no capítulo 1, nós vimos a fuga frustrada. Jonas foi chamado a pregar a Nínive e ele tentou fugir do Senhor. E nós sabemos que por isso uma tempestade vem, a ponto de que, se ele não fosse jogado fora daquele navio, o navio iria afundar. Jonas, então, no capítulo 2, passa por uma experiência de arrependimento. Quando ele cai, vai afundando e vai clamando a Deus, e Deus ouve a sua voz e manda um grande peixe para que ele pudesse assim ser resgatado daquelas profundezas. E ele ora e Deus responde a sua oração. E agora aquele Jonas que queria fugir de Deus, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. E ele faz um compromisso de seguir nos caminhos de Deus. O capítulo 3 é o arrependimento dos ninivitas. Jonas vai pregar a mensagem. Nós sabemos que ainda Jonas não está, digamos assim, totalmente consagrado. Parece que de alguma forma ele ainda faz aquilo de má vontade. E como nós veremos no capítulo 4, Jonas ainda tem que dar uma grande lição para Jonas, que ficou muito bravo pela conversão daquele povo.
Provavelmente é o único pregador que fica triste porque o povo se converte, né? Ele pregou e ficou triste porque as pessoas se converteram. Mas vamos lá. Versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. A segunda chance de Jonas. Jonas é chamado por muitos o filho pródigo do Antigo Testamento. E nós percebemos que Deus poderia ter chamado outra pessoa. Deus poderia ter arrumado uma outra forma de pregar o evangelho, de pregar a palavra, de anunciar o juízo a Nínive. Mas Ele quer que Jonas vá. E quando Deus quer algo, graças a Deus, Ele não desiste. Os seus planos não podem ser frustrados, não podem ser deixados de lado. E assim, então, conta que Ele é aquele que, contrariado, de certa forma, foi. Nós somos parecidos com Jonas, muitas vezes fugimos dos nossos compromissos. Somos, às vezes, parecidos com aquela parábola dos 2 filhos, que em primeiro momento dizemos não, mas depois recobramos, né, a memória e vamos sim cumprir. Quantas vezes, irmãos, nós temos essa segunda chance? Quantas vezes nós somos chamados? A gente pode nem dizer segunda chance, né? Terceira, quarta, quinta, 13ª, milésima, e aí vai. Nós não devemos desperdiçar. Nós vemos que outras histórias da Bíblia mostram que a segunda chance não existiu. Lembramos de Moisés, que depois de desobedecer, de ferir a pedra, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Nós temos oportunidades e nós devemos obedecer a Deus. Versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus, como nós falamos há pouco, determina a sua vontade e os seus planos vão se cumprir. Como nós falamos hoje cedo, uma das questões que nós devemos nos alegrar é que Deus não nos chama apenas para a salvação, mas Ele nos chama para que nós possamos ser proclamadores da mensagem. Ele nos chama e Ele transforma a nossa vida, para que nós possamos ser luz para os outros. E se nós não obedecemos, Deus vai nos corrigindo, Deus vai nos chamando. E como Deus tem nos chamado, irmãos? Para que nós sejamos assumindo esse compromisso com o Senhor. Dispõe-te, vá à grande cidade, aqui é chamada grande cidade. No versículo 3, cidade muito importante. Versículo 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Jonas obedece. E aí diz no verso 4, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A gente sempre tem uma imaginação de algo que é escrito, né? Eu tenho muita dificuldade de conversar por mensagem escrita, porque às vezes você escreve lá, você vai, a pessoa pode entender, você vai, você não vai, você vai, né? Tem tanta coisa, né? A entonação dá quem escuta. E a gente fica lendo esse texto de Jonas e imagina que Jonas ele deve ter pregado com muita má vontade, né? Em 40 dias Nínive será subvertida. 40 dias Nínive será subvertida. Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Repararam que aqui diz que era caminho de 3 dias para percorrê-la, e Jonas percorreu um dia. O que será que aconteceu? Estaria com má vontade, parou antes da hora, ou ele já começou a falar, a notícia espalhou para toda a ilha? É algo que a gente mais imagina que pode ter sido, que só o fato dele andar certa parte espalhou-se. A gente vê mais abaixo que essa mensagem chegou lá à grande autoridade, né, da cidade, chegou ao rei a notícia, e provavelmente não foi Jonas que falou, mas essa notícia foi se espalhando.
E aí a gente percebe, né, que essa palavra de Jonas, essa mensagem de Jonas foi sim chegando em todo lugar e foi transformando aquelas vidas. Agora repare, nós falamos desde o início do capítulo 1, quando Deus manda pregar essa mensagem de juízo, nós falamos que Jonas poderia ter ficado feliz. Eu vou lá falar que vocês todos vão para o inferno, mas ele sabia que essa mensagem era não apenas uma mensagem de derrota, uma mensagem de juízo, mas era uma mensagem que poderia ser acompanhada da misericórdia, do perdão de Deus. E é isso que a gente percebe. Quando você fala para alguém, olha, você tem 40 dias, é como se você ainda estivesse dizendo a possibilidade da misericórdia. Ou seja, a gente pode ver a misericórdia nessa mensagem. É como se falasse, olha, daqui a 10 quilômetros tem um precipício. Você tem esse tempo para abandonar aquele caminho, para retornar àquele caminho. Essa mensagem é uma mensagem que nós precisamos e devemos anunciar. Falar ao mundo. A gente sempre tem lembrado isso. O evangelho tem ficado muito doce. Às vezes as pessoas estão aceitando qualquer pessoa, aceitando tudo e dizendo que não, nós não podemos contrariar, nós não podemos dizer que esse está pecando, que isso é errado. Até podemos ser processados por isso. Olha, que sejamos processados, mas que sejamos pregadores da verdade, da palavra de Deus. E ele vai anunciar essa mensagem. E aí nós percebemos o amor de Deus, né? A oportunidade de arrependimento. Essa mensagem, provavelmente, ela seria recebida com desprezo. Você imagina nos dias de hoje, se você sair daqui e for para um país totalmente perseguidor do Evangelho e vai anunciar, olha, se vocês não crerem no Evangelho, vocês vão para o inferno. Vocês vão ser perdidos, estar perdidos. No mínimo, você será ignorado. Provavelmente você será linchado num lugar desse. Jonas teve uma tarefa difícil, nós já falamos isso. Mas o maior milagre acontece. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Muitos comentaristas dizem que o maior milagre do livro de Jonas está aqui. Ser engolido por um peixe, permanecer vivo, é mais fácil do que uma cidade inteira se converter. Uma cidade inteira se converter. Aqui nós encontramos essa cidade se converter com um pregador de qualidade. Era uma mensagem assim de 40 minutos. Olha, mais um argumento aqui para que a gente não precisa pregar muito tempo, né? Quantos segundos demora para você pregar essa mensagem de Jonas aqui, né? A mensagem, ela depende da ação de Deus no nosso coração. Por isso, muitas vezes, quando a gente vem à igreja, nós escutamos a palavra de Deus, às vezes a partir de um versículo que é lido, de um cântico que uma criança canta, ou de uma oração que alguém faz, não necessariamente da pregação. De um momento específico da pregação que Deus fala conosco, da palavra do Senhor, que toca no nosso coração. O vento sopra onde quer, diz João 3:8. Ouves a voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Eu já falei um pouco sobre isso, mas quando a gente pensa na história dos avivamentos, nós encontramos coisas que a gente não consegue explicar. Em avivamentos que acontecem em determinado lugar, de repente igrejas crescem naquele lugar, igrejas com 10 mil membros, e passam alguns anos, vem uma outra geração e aquilo não continua.
No caso de Nínive, aqui fala, né, de que há 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, lá no final, né, do livro de Jonas. O que dizem é que essas 120 mil pessoas seriam crianças que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Que em Nínive tinha cerca de 600 mil pessoas. Mas que seja 120 mil pessoas. Uma conversão em massa. Esse avivamento durou apenas 30 anos. Depois desse tempo, houve um ataque a Israel. Os assírios invadiram e levaram cativo o reino do norte. Então, aquela história do cativeiro começa com esses que Jonas está pregando. Mas, passado mais alguns anos, Nínive realmente foi destruída. Não existe mais. Então, uma geração se converte, a outra geração persegue, a outra geração é destruída, o vento sopra aonde quer. O Senhor Deus faz a sua obra. E esses que foram convertidos de verdade, porque o Senhor assim o quis. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. O que nós vamos ver aqui é exatamente como nós acabamos de dizer, uma conversão verdadeira. Uma conversão que começou lá na vilinha mais simples, chegou até os palácios. Que bênção. Olha o versículo 6. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, versículo 7, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Versículo 8, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Aqui são expressões da época. O rei tira as suas vestes reais, seu luxo, e veste pano de saco, né? Se veste de forma humilde, mostrando a sua humilhação, o seu arrependimento. Os animais, né? Por que colocou os animais de jejum, né? Coitados dos animais. Era uma representação de que os seus donos, os donos dos animais, estavam arrependidos, estavam convertidos. Ou seja, vamos parar tudo. Essa mensagem é muito séria. Eu preciso parar o que eu estou fazendo. Às vezes nós ouvimos de Deus uma mensagem assim tão forte que você chega e fala, eu preciso parar. De que vale tudo que eu estou fazendo? Meus trajes, a minha vida, a minha correria, minhas coisas. Se eu não estou seguindo o caminho de Deus. E mais, se Deus está mostrando que o meu caminho vai dar em ruim, vai dar em morte. Se nós andamos no caminho do pecado, irmãos, é isso que está acontecendo conosco. E nós precisamos parar. Nós precisamos nos humilhar. E aí a gente vê aqui, então, que atitude esse rei tomou, né? Primeiro, si mesmo. Depois, ele manda que os outros também façam. Os outros também façam. Aqui, no versículo 8, parece até estranho, né? Final do versículo 8. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Agora o rei decretou que todo mundo tem que se converter. Alguém pode pensar, isso aqui aconteceu lá com Constantino, não deu certo, né? Não, aqui não é a ideia lá da igreja primitiva que era todo mundo se converter, mas era só de fachada, não. Provavelmente o que ele está falando aqui era o que já estava acontecendo.
Sabe quando você vê algo que já está acontecendo e você apenas coloca ali, o decreto ali era de algo que estava se vendo, a conversão. Então todo mundo, vamos unidos clamar ao Senhor. Era uma convocação que todos precisavam estar alinhados. Pensa numa coisa que atinge a todos, né? Nós tivemos recentemente essa história do Covid, que ainda segue os seus capítulos aí, mas quando começou aquela história, o que nós fizemos? Todos unidos, vamos orar, vamos clamar a Deus, porque algo de mal está acontecendo. Aqueles perceberam que eles não estavam no caminho, que eles estavam no caminho da idolatria, no caminho do mal, da perseguição, e eles ouviram essa mensagem de Deus. Irmão, pregador nenhum pode fazer isso, né? É só o Espírito Santo de Deus para mostrar que alguém não está no caminho, para transformar a nossa própria vida naquilo que nós precisamos mudar. Qual que era o objetivo desse jejum, desse arrependimento, desse pano de saco, dessa humilhação? Versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. É a esperança, é o pedir uma chance, é dizer, Deus, tenha misericórdia de mim. Versículo 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Prova de arrependimento, mudança. E nós sabemos que é isso que o Senhor queria. Não é que o Senhor mudou de plano. O plano do Senhor sempre foi o bem para aquelas pessoas. A linguagem aqui de arrependimento é a mesma linguagem antropomórfica no versículo 10, no início, quando diz, viu Deus o que fizeram. É uma linguagem para que a gente entenda um pouquinho mais próximo. Não é o mesmo arrependimento do humano que muda de ideia, mas é a ideia de alguém que está, digamos assim, falando numa linguagem que nós entendemos. Eles se converteram e Deus assim os salvou. Essa passagem fala de um Deus que ama, de um Deus de misericórdia, um Deus que é soberano. E assim, passados 40 dias, nada acontece. Provavelmente deve ter havido uma grande festa, né? Porque repare o que acontece aqui. Quando que eles tiveram certeza de que não seria o tal do subvertido, né? Não acabaria, eles não seriam mortos? Quando se passaram os 40 dias, eles tiveram então, esses 40 dias demonstrando arrependimento, demonstrando o amor a Deus. E chegou no final do prazo, nada aconteceu. E eles entenderam o nada acontecer como a resposta de Deus em misericórdia, em amor. E assim nós percebemos que Deus vem agindo com bondade. 40 dias, e assim eles perceberam o poder de Deus na vida deles. Concluindo, irmãos, a salvação é do Senhor. A palavra de Deus mostra que, independente de quem nós somos, dos erros que nós cometemos, a salvação é do Senhor. Como nós obtemos essa salvação? Pela graça bondosa de Deus. Pode ser num culto, numa convenção, mas pode ser também num momento de uma pregação simples, momento em que é o momento de Deus. Deus tem o seu momento para a nossa vida. Como a nossa vida tem momentos especiais, talvez momentos em que a gente nem espera, e é um momento de transformação. Lembrei-me da história de um
presbítero que foi convocado pelo seu pastor para pregar numa igreja, num domingo, numa escola dominical, num lugar muito frio de neve, e ele ficava muito bravo com aquilo. Mas foi, né? Era o compromisso. E lá ele pregou mais ou menos parecido como Jonas. Poucas palavras e não conseguia expressar algo assim. Mas ele falou uma frase repetidamente sobre Deus, o poder de Deus, a ação de Deus. E uma das pessoas que estavam lá, que ouviu aquela mensagem, agora eu não vou afirmar com certeza, mas ou foi Spurgeon ou foi um outro desses grandes pregadores, que a partir daquele momento se converteu e fez um trabalho enorme, guiado por Deus. Nós não sabemos, né, quem está ouvindo, e não depende de nós, mas que bom que Deus assim nos usa, apesar de nós. Sem arrependimento não há salvação. Deus coloca no nosso coração, arrependimento vem de Deus também, mas Deus coloca no nosso coração esse arrependimento. E arrependimento verdadeiro, ele é um arrependimento que demonstra atitude. Não é só eu senti um mal-estarzinho aqui, Deus perdoou, para que na semana que vem novamente eu venha a pecar. E eu acredito que a grande aplicação que a gente tem aqui é aquela aplicação do versículo 1, a segunda chance. Jonas foi chamado uma segunda vez. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Oportunidade de Deus para nós. Quando o Senhor Deus falar conosco, que nós não sejamos simplesmente ignorando. Uma das leituras da liturgia falava sobre buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Eu acredito que esse versículo, ele sempre fala aos nossos corações, né, quando nós ouvimos. A oportunidade está aqui. Por que deixá-la? Por que deixar para depois? E nós vivemos num mundo de deixar para depois. Deixamos tantas coisas para depois. Quantas vezes esse depois nunca vai existir mais? Porque a oportunidade, ela é agora. E a gente não pode desperdiçar aquilo que Deus tem nos dado. Uma frase que diz que talento que não é acompanhado de esforço é talento desperdiçado. Quantas vezes Deus nos dá capacidade para fazer certas coisas? Mas eu não estou muito à vontade, não. E aí você desperdiça tantas coisas, tantos talentos. Você poderia ser um bom músico, você poderia ser um bom orador, você poderia ser uma pessoa melhor na sua profissão. Tem talento, mas não tem disposição. Aplicando isso para a nossa mensagem, irmãos. Nós não temos um talento, mas nós temos uma graça maravilhosa. E nós não podemos desperdiçá-la. Nós devemos nos empenhar em servir, em fazer a vontade de Deus. E Jonas fez essa vontade de Deus. Está todo mundo feliz aqui, mas Jonas não está muito feliz. E na semana que vem a gente termina, então, esta mensagem. Que Deus assim nos ajude, irmãos. Nós possamos lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós estejamos buscando nessa presença do Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa. Ó Pai amado, essa mensagem, ela é para nós, Senhor Deus, porque nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos, ó Deus, deixar de ouvir os chamados, ó Pai do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos estar ouvindo a Tua voz. Ó Deus, da mesma forma que o Senhor Deus nos dá essas oportunidades, ó Deus, que nós possamos buscar, ó Deus, cumprir a Tua vontade. Pai amado, obrigado pela Tua palavra e obrigado, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa nessa noite. Que o Senhor Deus complete essa palavra nos corações, ó Deus, de cada um dos ouvintes. Dá sentido, Senhor Deus, não apenas o sentido da história que nós já conhecemos, mas uma aplicação, ó Deus, específica para o momento em que cada um aqui está vivendo, cada um de nós, ó Deus,
tem um lugar específico para aplicar essa mensagem, eu tenho certeza disso, ó Pai. E que o Senhor venha com arrependimento, ó Deus, venha trazendo nova vida, ó Deus, cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.